Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao maravilhoso mundo da matemática. E agora nós vamos falar de regra de Cramer. Bom, Messias, mas o que é essa regra e ela serve para quê? Bom, regra de Cramer serve para a gente resolver sistemas lineares. E como que funciona? Funciona assim, a gente transforma os sistemas em matrizes. E a partir dessas matrizes a gente calcula determinantes e esses determinantes vão nos auxiliar para que a gente encontre o valor de cada incógnita. E assim a gente resolve o sistema. Eu vou fazer com uma bem simples. É uma equação, um sistema de equação que a gente fez no exemplo passado, resolvendo por Cramer. Talvez vocês pensam, Messias, mas desse jeito ficou muito mais demorado do que do jeito que você fez pelo chumbo trocado. É verdade, aquele método lá é incrível. Mas não é isso. A questão é que regra de Cramer ela é muito, mas muito legal quando a gente tem sistemas maiores, sistemas muito grandes, a gente não consegue resolver com chumbo trocado. Ou melhor, até consegue, mas demoraria muito mais. E a regra de Cramer vai ser mais rápida. Então, é uma regra muito útil e principalmente quando a gente for classificar sistemas que a gente vai ver mais adiante um pouquinho. Primeiro, a gente tem que saber o seguinte. Tem que transformar em matrizes, depois calcular os determinantes e depois usar essas regrinhas aqui. Para descobrir o x, eu faço o dx dividido por d. Daqui a pouco a gente vai entender o que é dx. Para descobrir o y, eu faço o dy dividido pelo d. E para descobrir o z, eu faço o dz dividido pelo d. E para descobrir qualquer outra letra que você imagine, você pega o d dessa letra dividido pelo d. Esse d aqui é sempre o mesmo, é o determinante principal. A gente vai começar calculando ele aqui. Então vamos lá, primeira coisa, a gente vai transformar esse sistema em matrizes. Eu já comecei aqui para não demorar tanto, tá? Como é que a gente transforma isso em matriz? A gente pega só os números que estão aqui, só os coeficientes, a gente deixa as incógnitas. Então olha só, eu peguei o 2 e o 5, coloquei aqui, ó, 2 e 5. Peguei o 3 e o 8 e coloquei aqui 3 e 8. Muito simples, nada mais simples que isso. E agora eu posso calcular esse determinante. Você está pensando, e o 9 e o 23? Bom, deixa eles para lá por enquanto. Vamos começar pegando só os coeficientes aqui das minhas incógnitas. Então vamos lá. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz 2 por 2? É muito fácil. Você multiplica aqui, ó, 2 vezes 8 dá 16. E eu faço 3 vezes 5, que dá 15. Mas vocês devem se lembrar que aqui eu tenho que trocar o sinal. Então, o meu determinante é 16 menos 15. E 16 menos 15 é 1. Então, o meu D principal vale 1. Isso é ótimo. O D valendo 1 é maravilhoso. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer o dx e o dy. Mas como é que eu faço o dx e o dy? Presta bem atenção. Para fazer o dx, eu vou repetir todos os números da minha matriz, exceto os do x. Então, olha só. O 2 e 5 é x? Não coloque eles, deixe em branco por enquanto. Vamos colocar aqui o 3 e o 8. E aqui no dy, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui os valores da matriz sem colocar os do y. dy, a gente não coloca y. Então, vamos colocar o 2 e o 5, que são do x. E ao invés de colocar o 3 e o 8, por enquanto eu vou deixar em branco e já vou explicar. Bom, lembra do 9 e do 23, que a gente não tinha usado eles ainda? Esses valores vão entrar no lugar do x para calcular o dx e no lugar do y para calcular o dy. Então aqui, ao invés de colocar o 2 e o 5 para x, eu vou colocar o 9 e o 23. Então 9 e 23. E para calcular o dy, ao invés de colocar o 3 e o 8, que fazia parte do y aqui, eu vou colocar também o 9 e o 23. Então, a gente sempre vai substituir esses números aqui, que a gente chama de termos independentes, no lugar da variável em questão. Aqui era x, eu coloquei na coluna do x. Aqui é dy, então eu coloco na coluna do y. É sempre assim. E agora é só calcular esses determinantes aqui, que é muito fácil também. Então, vamos lá. 9 vezes 8. 9 vezes 8 dá 72. E o 3 vezes 23. 3 vezes 23 dá 69. A gente tem que trocar o sinal, menos 69. Então, esse determinante x aqui vai ser 72 menos 69. E isso dá 3. E o dy, do mesmo jeito, a gente faz aqui 2 vezes 23 vai dar 46
E aqui eu faço 5 vezes 9 dá 45, só que eu tenho que trocar o sinal dessa diagonal aqui dessa esquerda. Sempre troca esse sinal. Então, ficou 45 negativo. 46 positivo com 45 negativo dá 1. Umzinho. Então, o que eu tenho aqui agora? Para mim descobrir o x, eu sempre tenho que lembrar disso aqui no final. Para descobrir o x, você vai vir aqui e vai dividir o dx pelo d. Aqui é 1, então não parece fazer diferença, mas muitas vezes vai fazer diferença quando não for 1. Então, dx foi 3 dividido por 1, então o x é igual a 3. E o dy, nós vamos fazer, para descobrir o y, nós vamos fazer o dy dividido pelo d. Então, o y vai ser igual a dy vale 1. E o d principal vale 1 também. Então, 1 dividido por 1 é 1. E aqui nós temos o valor do y. Pronto, o nosso conjunto solução desse sisteminha é simplesmente o 3 para x e o 1 para y. E dessa vez resolvemos ele utilizando a regra de Cramer. Na próxima aula a gente vai fazer um pouco melhor, uma aplicação com regra de Cramer para a gente resolver um probleminha contextualizado, bem divertido. Obrigado por assistir esse vídeo, vejo vocês lá. Valeu!